Fala, traders! Pessoal, vocês já ouviram falar quando o preço bate várias vezes ali no ponto, é um sinal que ele vai explodir para cima? Isso é um sinal de compra perfeita ou uma armadilha? É isso que eu vou te mostrar agora no vídeo. Fica até o final. Se você não me conhece, eu sou o Bota Trader, sou trader há mais de 2 anos, opero todos os dias no meu canal gratuito, faço 2 lives ao dia, 2 sessões, link está na descrição, fechou? Faço parte da Valore, vamos para cima. Se você não conhece, os links importantes para você seguir em frente estão na descrição. Acompanhe o vídeo. Pessoal, já aqui no meu gráfico a gente já vai identificar uma resistência aqui juntos, tá? No mesmo sentido. Vou demarcar aqui um lugar de resistência e vou explicar para vocês o porquê que esse local é considerado um local de resistência, tá? Vamos lá. Por que esse local aqui pode ser considerado um local de resistência, pessoal? Um toque, muita falha e desceu. Outro toque, desceu. Aqui foi o toque que ele veio do fundo e explodiu, tá? Então, pode ser sim uma resistência, pode estar considerado aí como uma resistência sim. Vou tirar aqui os indicadores para facilitar aí para vocês visualizar. Inclusive as bandas de pole. Resistência. Resistiu aqui, desceu, depois explodiu. Resistiu, desceu, depois explodiu. Então, esse local é um local de resistência, pessoal. Vamos ver se o preço aqui pode sim quebrar essa resistência e explodir para o alto. Vamos ver como que vai desandar aí esse mercado ou como ele vai prosseguir daqui para frente, fechou? Vamos aguardar juntos, vamos olhar. Inclusive, eu tirei todos os indicadores para a gente observar junto sem indicador esse movimento aqui, tá? Quebrou a resistência. Será que agora é um indício forte de alta ou um indício fraco? Vamos observar agora. Vou testar com vocês essa tese aí nesse exato momento. Vamos trabalhar na quebra de resistência. Ele quebrou a resistência ali anterior. Fiz uma compra a favor da resistência, tá? Aqui eu entrei a favor da resistência, pessoal. O que tende a se concluir quando dá uma quebra de resistência? O preço tende a subir, né? Então, entrei a favor da quebra de resistência. Não entrei com o meu saldo real aí, porque a gente está fazendo um vídeo explicativo e eu não quero testar essa hipótese com a minha conta sem validar ela antes, tá? Então, a gente está validando junto aqui o movimento a favor da quebra de resistência. Vou ver se eu consigo deixar isso aqui mais escuro para a gente conseguir identificar como a resistência. Boa, pessoal. Operação validada com sucesso. Agora a gente tem que ver e confirmada tudo. Então a quebra de resistência ela é válida, tá? Apesar que ele tinha vários pontos aqui para não dar sequência, eu vou mostrar para vocês aqui quais são os pontos. Aqui houve um local de correção, tá? Nesse exato local. Aqui acima teve um outro local de correção. E mesmo assim a quebra de resistência continuou seguindo. Então, toda vez que a gente identificar uma resistência, o mais seguro a se fazer é seguir, tá? Seguir a favor da resistência. Então, vamos lá. Vamos aos principais contextos. Pessoal, o que a gente seguiu a resistência aqui? Porque muitas pessoas vão ver essa região como uma região de venda. Então, vendedores vão entrar aqui em massa, vão vender e olha como vocês veem, como vocês puderam ver aí anteriormente, vão se lascar, porque é difícil. Ele manteve uma resistência muito forte nesse exato momento, mas ele fez um rompimento. Então, a gente tem que ficar atento a essas questões. Logo abaixo também, isso aconteceu aqui, mas abaixo a gente tem uma resistência. Então, se vocês puderem ver, a gente já identificou outra resistência aqui. Pode acontecer o mesmo, pessoal, ele vir, descer e a gente não pegar essa opção aí de venda e perder uma oportunidade na quebra dessa resistência aqui, porque ele já tentou várias vezes quebrar essa resistência e não conseguiu. Então, o que é resistência? É um local onde o mercado resiste várias vezes e é ultrapassado. Aqui foi um outro local de resistência. Esse candle único fez a quebra desse local de resistência. Então, a gente entra a favor. Exatamente o que aconteceu, que pode acontecer aqui, né? Ainda não aconteceu, mas se um único candle entrar aqui e quebrar essa resistência, a gente entra a favor. Anteriormente, no mesmo local que houve uma resistência, a gente entrou a favor da resistência e conseguiu estar pegando aí, tá? Ó, quebrou a resistência, a gente entrou e pegou. Agora, pessoal, a gente vê aí que tem uma outra resistência aqui acima. Então, é o momento exato de conseguir pegar essa resistência agora? Será que é o momento? É isso que a gente tem que entender. Às vezes, pegar essa quebra agora não é tão inteligente assim, tá? Não é um cenário tão inteligente de estar pegando essa quebra de resistência agora. Por quê? O mercado já subiu muito, ele está sobrecomprado e ele não vai fazer essa continuação aí nesse exato momento. Então, o que a gente espera? Ele fazer ali os movimentos de pullback, tá? E quando quebrar aqui, ele vai chegar
o momento de quebrar. Quando quebrar, você vai a favor. E quando não quebrar, você segura a onda aí e aguarda, tá? É o que a gente vai fazer. É o que recomendo vocês a fazer. E como a gente viu, pessoal, funciona bem a quebra da resistência. Ele pode fazer esse pullback aqui com 3 ou 4 candles de baixa e voltar a subir novamente, tá? Com certeza ele pode fazer isso. Mas a gente só tem que observar, analisar todos os contextos e pensar bem. Mas vamos lá, vamos observar e eu vou falar mais coisas aqui para vocês sobre resistência, quebra de resistência, tipos de movimentações, beleza? E agora eu vou explicar para vocês como que eu identifico a quebra da resistência. Normalmente, sempre que houve uma resistência, ele não conseguiu ser quebrada, quando ela é quebrada, o candle é maior e mais consistente. Isso mostra que os compradores, nesse momento, venceram. Exatamente por causa do momento anterior, não houve tanto poder de compra assim, e eles optaram aí por fazer a correção. Então, houve essa quebra dessa resistência, a gente tem que entrar a favor da alta, tá? A favor da alta, porque os compradores aqui foram maior, decidiram quebrar aí todas as outras resistências anteriores. Então, a gente entrou aí a favor e conseguiu pegar uma operação ao vivo. Então, o que isso aqui indicou? A quebra dessa resistência aqui foi feita por uma massa de compradores. Então, por isso o candle ele é maior e ele é bem consistente. Como vocês veem, ele não teve nenhuma retração. Isso aí é uma quebra de resistência. Dando continuidade ao que eu falei com vocês, é o que eu estava falando, eu vi que eu decidi que eu não tinha falado sobre isso e a gente voltou aqui para retornar. E olha lá, ó, tem que ficar atento porque ele está fazendo um movimento de alta e baixa e ele pode fazer a quebra dessa resistência. Ele já fez a tentativa 3 vezes. Aqui foi 1, 2, 3, nessa daqui quebrou. 1, 2, 3. 3 tentativas de quebra de resistência. Aqui é exatamente a mesma coisa, 3. Então, quando ele voltar, possivelmente ele pode fazer o que houve aqui, quebrar a resistência, ou ele pode quebrar essa resistência de baixo aqui, gente. É uma coisa que a gente tem que se atentar também. Isso aqui é um padrão de resistência de baixa e ele pode quebrar essa resistência. E o que a gente vai fazer? Entrar a favor, se ele quebrar. Mas eu não acredito que ele possa vir agora com esse único candle não, tá? Então a gente tem que ficar bem atento aí para ver o que pode acontecer. Vamos lá, vou trazer mais pontos aqui que vocês devem se atentar sobre uma resistência e a quebra dela. E outra coisa que eu deixei passar batido aqui, nem toda quebra de resistência pode ser aí considerado essa hipótese da sequência, tá? Pode ter os famosos falsos breakouts aí, tá? E não seguir a resistência, você não conseguir pegar, mas basicamente aí a gente viu que quase sempre que houve essa quebra de resistência, houve respeito, tá? Houve respeito do mercado, então. E eu estava me equivocado, hein, pessoal? Então, já foram 1, 2, 3, 4 tentativas aí de quebrar essa outra resistência de alta aqui, hein? Ponto a se atentar. Então, a gente tem que ficar esperto e se atentar à movimentação do mercado. O Bitcoin está bem interessante. Aqui atrás, teve 2 locais aí de muito respeito. E ele está mostrando respeito exatamente no mesmo local aqui, por causa do preço. Então, o que a gente faz? Observa a movimentação, fica atento. Observar e ficar atento. Isso aí, pessoal. Pessoal, e como operar nesse cenário? Teve essa primeira forma que eu falei para vocês, esperar a quebra da resistência, o primeiro candle de quebra fechar, assim que ele fechar, você entrar a favor da resistência. Ou esperar fazer esse movimento de pullback, essa quebra da sequência, esperar ele achar um local de suporte e você entrar na sequência. Ele voltou, fez o suporte, tá? E a gente entrou na sequência. Então aqui é uma quebra é uma operação pós-quebra de sequência e suporte, ó. Exatamente o mesmo local que ele fez o suporte aqui, ó. Vou colocar a linha para vocês entenderem. Fez o suporte nesse exato local. Então ele fez essa sequência, fez um movimento de correção, de respiro, subiu e fez o suporte. Então aqui já é um suporte, a gente entra após esse movimento de suporte. E outra, a gente não estava falando sobre esse possível rompimento aqui. Ó, tá acontecendo, hein? Ao vivo, será que vai acontecer? Será que vai fazer um falso rompimento aí? Vamos entrar aqui para a gente testar se é válido mesmo toda quebra de resistência. Falta 42 segundos ainda, a gente vai entrar para testar. Geralmente o candle que quebra ele é um candle forte. Esse aqui ainda está se apresentando assim um candle forte. Boa, quebrou com força. A gente faz o quê? Entra na sequência. Então vamos ver se isso aí realmente funciona, hein? Então aqui quer dizer que depois da terceira tentativa houve uma quebra de resistência e os compradores vão ser fortes. Vocês estão vendo novamente, candle forte, ó. Vou entrar a favor para ver se vai ser válido, hein? Explosão massiva de compradores. Entrei comprado, pessoal. Será que vai ter respeito aqui do mercado nesse movimento a favor dessa resistência aí? Vamos ver.
Caso não haja, eu vou explicar para vocês o contexto. Ele veio essa alta, fez movimentos, pequenas correções e voltou e quebrou a resistência daqui de cima, que a gente falou. O mercado resistiu bem nesses locais aqui, ó. Ele tentou fazer essa resistência, não conseguiu fazer a quebra e a gente entrou a favor depois na sequência. Vamos ver se vai dar certo aí essa quebra de resistência. Se a gente entrasse nessa sequência, seria o ideal. Aqui a gente trabalha com proteção, day 1, a gente dobra o valor e entra a favor. Como ali o preço está congelado, não fez movimentação alguma, a gente entra na proteção. Vamos ver. E aqui está dando bom, hein? Ele pagou. Ele deve ter feito aí um candle de... um candlezinho bem baixo, tá, pessoal? Ó, a gente foi salvo. Como a taxa da corretora ela é bem estática, a gente teve aí o valor pago. A taxa é literalmente uma linha, então foi pago. E o movimento a favor da resistência, pessoal, tá validado novamente, hein? Deu continuidade, olha lá, e tá indo. Ele tá formando aí vários mastros. Vários mastros, ó. Um mastro, segundo, e tá indo, hein, pessoal? Foi, quebrou a resistência e agora já era. Tá lá pro topo. E deixa eu ver aqui com a banda de Bollinger. Sobrecomprado e mesmo assim continua a subir. Vamos ver no RSI. Tocou na linha 70, fez o rompimento e continua a subir. Então, pessoal, vocês podem ver que estratégias são válidas e a gente provou elas duas vezes aqui para vocês. Uma vez e a outra a segunda vez, tá? Vamos lá vamos continuar o vídeo. Quais que podem ser essa armadilha aí da quebra de resistência? Você não aguardar essa confirmação e entrar na sequência. Ele fez aqui o topo. Você achar que ele vai quebrar e depois ele... Aqui está um exemplo de armadilha clara. Ele chegou aí no local de resistência, chegou a subir um pouco acima, continuou e você entrou. Geralmente isso aí estopa os apressados e liquida eles, tá? Ó, ele entrou, não fez a quebra com consistência e fez um fechamento com consistência. Então isso aqui não é uma quebra de resistência. Se você tivesse entrado na sequência achando que ele ia fazer essa quebra, infelizmente você seria liquidado do mercado, tá? Isso aqui a gente viu na prática, só entrar exatamente quando ele fazia o rompimento e fechamento. Ele fez uma abertura consistente, fez um fechamento consistente. Abertura consistente, fechamento consistente. Então, ó, como vocês podem ver, ó, candles aberto com consistência e fechado com consistência. Exatamente aqui. Abriu com consistência, fechou com consistência, a gente entra na sequência. Não entra. Ele abriu com consistência, fechou com consistência. Não conseguiu romper e dar sequência, tá? Exatamente aqui também. Abriu com consistência, fechou com consistência, mas não rompeu a resistência anterior. Então, aqui é um ponto de resistência, você tem que ficar atento. Olhar também quantas vezes ele fez a tentativa de rompimento e não conseguiu. E aí é só ficar atento e pegar as operações e ser feliz, mano. Isso a gente mostra todos os dias dentro do nosso grupo. E se você assistiu até aqui é porque você gostou do vídeo, gostou da estratégia. E se chegou até o final e não deixou seu like ainda, já deixa seu like, se inscreva no meu canal. E se você quiser fazer parte lá do meu grupo free, meu grupo gratuito, tá na descrição do vídeo aí. Eu faço lá live todos os dias com mais de 100 alunos ao vivo, tá? Posso te ensinar a te capacitar dentro do mercado financeiro. Te garanto que você vai gostar muito. Tá? Já deixa seu comentário aí se ficou com alguma dúvida para ajudar a gente a trazer conteúdos de valores para vocês. Já se inscreva no canal também. Frisando novamente aí algo muito importante pra gente e para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante para você. Fechou? Se ficou até aqui, muito obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. Fui.